até a sua casa nesta hora, através do Sistema Canção Nova de Comunicação, pelo rádio, pela TV e pela internet. Este é um momento privilegiado para todos nós, porque o Senhor nos concede a graça de pararmos um pouco para rezar. Rezar na presença do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Jesus, o nosso Senhor e nosso amigo, que é um Deus tão próximo a nós, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Mesmo quando nós não nos apercebemos da presença de Jesus, Ele está conosco, cuidando dos detalhes. Às vezes nós estamos com a vista um pouco turva e não conseguimos enxergar. Às vezes nós estamos presos aos problemas, às dificuldades, ao passado, às lutas, e não conseguimos enxergar a manifestação de Jesus no tempo presente, no hoje e no agora. Mas o Senhor está sempre conosco e a nós cabe nesta hora simplesmente abrir o coração. Porque quando nós damos uma oportunidade para Deus ser Deus na nossa vida, o Senhor transforma todas as realidades e põe tudo no seu devido lugar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta hora de graça. É uma hora em que a graça de Deus é derramada copiosamente sobre todos nós. E a nós cabe somente acolher esta graça para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa nação, para todas as pessoas que se recomendaram às nossas orações e que nós temos a obrigação de rezar. Nós estamos dentro da semana de oração pela unidade dos cristãos. Estamos caminhando para Pentecostes, clamando: vem Espírito Santo de Deus. Pedindo que o Espírito Santo venha sobre os cristãos, os não cristãos, sobre todo o povo de Deus, e una o nosso coração, para que caminhemos unidos, num só coração e numa só alma. Quero cumprimentar a caravana da Bahia que está aqui, da cidade de Tabocas do Brejo Velho. Cadê o povo da Bahia? Vamos aplaudir? Sejam bem-vindos. Deus os abençoe e que o Espírito Santo seja derramado profusamente sobre cada um de nós que aqui estamos do estado da Bahia, inclusive sobre mim, que também sou de lá, já tomo posse da graça. Quero cumprimentar você que é de Recife. Cadê o povo de Recife? Vamos aplaudir? Sejam bem-vindos. Deus os abençoe. Buritizeiro, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. 3 caravanas distintas aqui estão para nós rezarmos nesta hora. E uma multidão que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Seja bem-vindo, Padre Francisco, a este momento de oração. Seja bem-vindo, Márcio Todeschini, Bruno, que está tocando, toda a equipe, o Léo, o José, o Pio, os nossos câmeras, a nossa produtora, o nosso diretor hoje, o Lucas Abib, cada um, toda a equipe, nós pedimos desde já a graça de sermos envolvidos pelo Divino Espírito Santo. Vamos invocar o Espírito Santo cantando, Márcio? Pode ser? Vamos. Então cantemos. Vamos pedir esta graça, de que o Espírito Santo desça em profusão sobre nós, sobre a nossa vida, sobre aqueles que estão conosco agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, sobre aqueles que nos acompanham pelo Twitter, aqueles que já estão mandando os seus SMS. Como disse a Vanúzia, é a hora da graça. Vamos proclamar esta verdade. O amor sempre vence. E a fonte do amor é o Espírito Santo de Deus. Vamos pedir que Ele venha sobre nós. Vem, Espírito, abro o meu coração, invade minha alma, faz obra nova
nova em meu ser. Vamos pedir juntos? Vem, vem Espírito, abro o meu coração. Abro o meu coração, invade minha alma, invade minha alma, faz obra nova em meu ser. Sei que tens um novo para mim. Quero ter força e coragem para seguir. Com tua luz encontro paz e direção. Em tua presença abandono o meu ser. Te entrego o que é meu, pra viver o que é teu. Força do amor pra seguir. Eu vou precisar da tua unção. Eu vou suplicar. Enche o meu coração de amor. Quero a força do amor pra seguir. Eu vou precisar da tua unção. Eu vou suplicar. Enche o meu coração de amor. Enche o nosso coração, Senhor, com o teu amor. Enche o nosso coração, Senhor, com o teu Espírito Santo. Pedimos as novidades do teu coração, Pai do céu, para nós neste dia que se chama hoje, nesta hora, agora neste momento, porque o teu Espírito Santo é o Espírito das novidades. Por isso nós clamamos, derrama sobre nós profusamente o teu Espírito Santo. Derrama sobre os corações que agora estão desesperados, os corações que não têm mais nenhuma esperança, humanamente falando. Nós pedimos, derrama, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo. Shiriori alavari elere, Kiriori alavari oralabari elere. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito Santo. Shiriori alakuri andaralavare ori alavari elere, ori andaralakandaralavare elere. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para o teu Espírito Santo, para que o nosso coração possa acolher a palavra de Deus, para que o nosso coração possa deixar que esta palavra germine e dê frutos de vida eterna. É o que nós te pedimos, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. E nós já invocamos o Divino Espírito Santo sobre todas as intenções do nosso coração. Você pode enviar a sua intenção pelo SMS. Você inicia com as letras CN, digita a mensagem e envia para o 49400. Você pode ligar, enviar a sua intenção, mandar e-mail, dá tempo. E nós pedimos, Senhor, o Espírito Santo sobre cada coração. Pedimos, Senhor, toda a graça que o Senhor nos reservou neste momento, para este momento. Você que nos acompanha da sua casa, você que nos acompanha pela internet, pela TV, pela rádio,
Abra o coração à ação do Divino Espírito Santo. Deixe-se alcançar nesta hora pelo Espírito Santo. Exponha-se. Exponha a sua família. Tudo que vai no seu coração, na sua alma. Tudo que permeia a sua vida neste exato momento. Exponha todas as coisas ao Espírito Santo. Sobretudo o que está pesando no seu coração. O que está roubando a sua alegria. Minando as suas forças, tirando a sua paz, a sua disposição interior. Exponha-se ao Espírito Santo de Deus. E eu quero proclamar a palavra que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Atos, capítulo 1, versículo 4. Que vai nos dizer assim: e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, disse Jesus. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Eu vou proclamar de novo o versículo 6 até o versículo 8. Assim reunidos, os apóstolos interrogavam Jesus: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Na verdade, os judeus não estavam aguentando mais viver sob o poder do Império Romano. O povo judeu estava escravo. Pagavam impostos altíssimos. E leis tão estranhas que eles não estavam aguentando mais. Então eles perguntaram para Jesus: é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? É porventura agora que ides mudar todas estas realidades? E quando eu estava meditando esta palavra para vir fazer o programa, eu fiquei pensando que hoje não é diferente. Olha as nossas leis. Olha as leis da nossa nação que estão em questão para serem aprovadas. Olha as lutas que o povo vive no dia a dia. A dificuldade na educação, uma educação precária. A dificuldade na saúde, o povo não tem acesso à saúde direito. Muitos morrem nas filas dos hospitais, nas enfermarias. O povo dominado, oprimido por tantas dificuldades, pelas dificuldades próprias do sistema.
da nossa sociedade. Muitos vivem à margem da sociedade. Tantas lutas, presta atenção. O salário difícil, a renda per capita não é tão bem distribuída. O povo vive essa mesma angústia. Em meio a tanta violência que nós temos presenciado, temos visto. E aí o povo tem dito, meu Deus, onde vai parar tudo isso? Vem, Senhor Jesus. Quando que vai ter fim? É geral, gente. Quem é cristão e quem não é cristão. Quando que vai ter fim todas estas coisas? Quando que as coisas vão melhorar? É o mesmo questionamento que o povo de Israel fez, que os apóstolos fizeram a Jesus. E qual foi a resposta do Senhor? Porque essas realidades difíceis não é pela força humana, é pela força do Espírito que transforma todas as coisas. Então o Senhor disse para eles: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo, no Brasil e além Brasil. E o Senhor nos convida a sermos testemunhas no poder do Divino Espírito Santo, a dizer a este mundo que nós temos um Deus por nós, que cuida de todas as coisas. E claro que com as nossas forças nós não conseguimos transformar as realidades, mas com a força do Espírito. Quero convidar você que está aqui no Centro de Evangelização a levantar-se, a ficar em pé e erguer seus braços e dizer: vem Espírito Santo de Deus. Nós estamos dentro da semana da unidade dos cristãos, semana de oração pela unidade dos cristãos. Supliquemos o Divino Espírito Santo, primeiramente, pela unidade dos cristãos. Que sejamos um. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor faça cair poderosamente sobre nós o Espírito Santo. Faz cair, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes, os que fazem as leis deste país. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo transforme a nossa maneira de pensar, transforme a nossa maneira de agir, transforme a nossa mentalidade. Que todos os pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, que caiam por terra, pelo poder do Divino Espírito Santo. Que todos os pensamentos que se opõem à ciência do coração de Deus, que caiam por terra. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre as famílias. Vem Espírito Santo de Deus sobre a nossa sociedade. Sobre todos os órgãos públicos. Vem Espírito Santo de Deus conduzir-nos, conduzir a nossa vida. Vem mudar o curso da história, Espírito Santo. Vem reconduzir a nossa nação. Reconduz os nossos passos. Reconduz o nosso coração. Muda o rumo da nossa história, Espírito Santo. Nós não queremos mais ser os mesmos. Queremos ser homens e mulheres novos, para anunciar a novidade, a grande novidade que nunca envelhece. Jesus vive e é o Senhor.
Vem, Espírito Santo de Deus. Abre o nosso entendimento. Toca na nossa mente, Espírito Santo, a nossa mente engessada, a nossa mente fechada, a nossa mente endurecida, minada por tantas informações errôneas. Vem, Santo Espírito de Deus. Senhor, derrama sobre nós o Espírito da verdade. É promessa tua, Senhor, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Dá-nos a força do Espírito, Senhor, para nos opormos a tudo que não professa o teu senhorio. Dá-nos, Senhor, a força do Espírito para testemunharmos o teu poder no meio desta nação, nesta sociedade tão conturbada, tão agitada. Nós pedimos, vem, Santo Espírito de Deus. Espírito Santo, encha-nos. Espírito Santo, purifica-nos. Espírito Santo, liberta-nos. Espírito Santo, transforma-nos, restaura-nos. Faz obra nova na nossa vida, Espírito Santo. Liberta-nos de toda maneira velha de pensar. Vem, Santo Espírito de Deus. Primeiramente, alcança o nosso coração, porque se a mudança não acontecer aqui dentro, no nosso coração, não vamos esperar uma mudança externa. Se a unidade primeiramente não acontecer aqui dentro, não vamos esperar uma unidade externa. Mas tudo isso é na força do Espírito. Sim, Senhor Jesus. Com muita simplicidade de coração. Você que nesta hora está na cozinha da sua casa, invoque a presença do Divino Espírito Santo, a força, o poder do Espírito sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu matrimônio, sobre a sua cidade, sobre todas as intenções do seu coração. Vem, Santo Espírito de Deus. Exponha-se à ação do Divino Espírito Santo. E nós pedimos, Senhor, que a força desta palavra penetre os corações endurecidos, os corações fechados. Penetre o coração das pessoas que agem, que se portam como inimigos da nossa salvação, inimigos da cruz de Cristo, inimigos da Santa Madre Igreja. Vem, Santo Espírito de Deus, e conduz todas as coisas. Vem, Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito de Deus. Peça, vem, Santo Espírito. Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Vem, Espírito Santo. Santo de Deus. Vem sobre todas as realidades. Vem, Senhor Jesus. As realidades que nós conhecemos, mas as realidades que são desconhecidas a nós. As tramas na calada da noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem por ordem em todos os caos. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus. Peça. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. O Senhor coloca no meu coração a realidade. Continue orando, continue de pé, você que está aqui. Estamos no combate da oração. Estamos pedindo o Espírito Santo de Deus sobre a nossa carne, sobre a nossa vida, sobre as nossas realidades, sobre os nossos impossíveis. Mas é preciso dizer que os discípulos tiveram que esperar o cumprimento da promessa. Foi isso que Jesus disse para eles: não vos afasteis de Jerusalém, porque virá sobre vós o Espírito Santo.
E graças a Deus, meu irmão, minha irmã, nós somos privilegiados, porque nós não precisamos esperar, nós só precisamos pedir. Ouse agora, meu irmão, minha irmã, erga o seu braço e peça, clame, deseje receber o Espírito Santo. Não importa quanto tempo você já tem de caminhada, não importa quanto tempo você já vive esta experiência do Espírito Santo na sua vida, com os carismas, com os dons, com os frutos, mas nós precisamos agora, neste momento, e nós só precisamos pedir o Espírito Santo de Deus, nada mais do que isso, porque quem pede, recebe. Esta é a dinâmica da palavra de Deus, esta é a dinâmica do coração de Jesus. Quem pede, recebe. Portanto, peça, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha história, vem sobre as minhas realidades que eu estou vivendo hoje. Batiza-me, Senhor Jesus, Tu és o batizador, Tu és aquele que derrama o Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo que brota do coração do Pai, do Teu coração, Jesus, para nós. É isto que nós pedimos, esta é a nossa necessidade, a nossa maior necessidade é sermos batizados no Teu Espírito Santo. Diga comigo: eu quero receber, Jesus, o Teu Espírito Santo. Eu quero receber, Jesus, o Teu Senhor Espírito Jesus, Santo. ser batizado pelo Teu Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, ser renovado pelo Teu Espírito Santo. Eu preciso ser um homem novo pelo poder do Teu Espírito Santo, pela força do Teu Espírito Santo. Eu necessito, eu reconheço, Senhor Jesus, na minha carne, na minha miséria, na minha vida, eu necessito do Teu Espírito Santo. Por isso eu estou pedindo: vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, vem sobre a minha família, vem sobre a minha cidade, vem sobre o meu país, que tanto necessita, Senhor, do Teu Espírito Santo. Vem sobre os nossos políticos, vem sobre os nossos governantes. Vem, Senhor Jesus, e derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa nação. Erga o teu braço, meu irmão, e solte a sua voz no poder do Espírito Santo. Esta oração que é levada a Ti, Senhor, em favor do Teu povo, Senhor, a Tua promessa que desceria sobre nós o Espírito Santo, nos daria força, Senhor. Sim, meu Deus, levamos o máximo, Senhor. Aqui, meu Deus, eleva a Ti, Senhor. Levamos agora a Ti, Senhor, em favor do Teu povo que necessita, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, meu Deus. Esse Espírito Santo que dá força, meu Deus. É Ele que é o doador da vida. Sim, Senhor. Derrama, Senhor. Vem, Espírito Santo. Dai vida àquilo que está morto, Espírito Santo. Aquece o que está frio, cura o que está enfermo, levanta o que está caído, dai alegria ao que está triste. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós de maneira nova, vem rompendo todo o mal, Espírito Santo. Vem nos dar viver a verdade, conhecer a verdade, conhecermos Jesus, conhecermos o Pai. Vem sobre nós nesta manhã, Espírito Santo. Necessitamos, sem Ti nada podemos, mas contigo tudo podemos. Como dizia Vanúzia, pode vir toda a tribulação, mas com o Espírito Santo, a força de Deus, o poder de Deus está em nós, porque o Espírito Santo está em cada um de nós. Por isso podemos viver acima de toda a tribulação, acima de toda a enfermidade, acima de todo o mal, porque o poder de Deus está sendo derramado sobre cada um de nós nesta manhã, porque o Espírito Santo, que é a força, que é o poder de Deus, é Ele que nos leva a vencer, a superar, a enfrentar e a vencer todas as coisas. Por isso vem Espírito Santo. Vem sobre a nossa nação, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa vida, nossas comunidades, vem sobre a igreja, Espírito Santo, se derrama sobre nós. Precisamos, e aqui estamos, Senhor. Escuta, ó Pai, essa oração que elevamos a Ti, esse clamor, pedindo a realização da promessa, a promessa que seríamos batizados no Espírito Santo. Leva-nos a viver esta unidade,
que estamos vivendo nesta semana. Vem, Espírito Santo. Vem, Santo Espírito de Deus. Nós pedimos o Espírito Santo sobre os jovens, sobre todos os jovens. Pedimos sobre os anciãos. Nós pedimos o Espírito Santo sobre as crianças, sobre as mulheres, sobre os homens, sobre os casais. Pedimos o Espírito Santo sobre os sacerdotes, sobre o Santo Padre, o Papa, sobre os nossos bispos, os cardeais. Pedimos o Espírito Santo sobre todas as pessoas que nesta hora estão desanimadas, estão abatidas porque receberam a notícia ruim, estão abatidas pela dificuldade financeira, estão abatidas e dominadas pela incredulidade. Nós pedimos ao Espírito Santo que as alcance nesta hora, mas nós pedimos de maneira muito especial que o Espírito Santo realize profundas conversões. Muitas pessoas que precisam encontrar-se com Jesus, que precisam ter o seu encontro pessoal com Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre os que não creem, os que não creem em Deus, os que não creem em Jesus. Vem, Santo Espírito. Vem sobre as pessoas que estão com o coração petrificado, que continuam dizendo: não creio, não quero saber. Vem, Espírito Santo de Deus. Traz esta graça, Santo Espírito, que só você pode fazer. Vem, Santo Espírito de Deus, e traz as novidades para a nossa vida, para a vida de tantas pessoas que caíram no marasmo, na apatia espiritual, na tibieza, na fraqueza. Quantas pessoas que caminhavam, que participavam de grupos de oração e que desanimaram, deixaram a caminhada, enveredaram-se por caminhos tão melindrosos. Hoje é o dia de você voltar para nosso Senhor. Esta é a hora para você dizer: Senhor, eu quero voltar, eu preciso voltar. Se você caiu no fundo do poço, levanta a sua mão para Jesus e diga: Senhor, salva-me. Senhor, dá-me o teu Santo Espírito. Senhor, sozinha não sou capaz, sozinho eu não sou capaz, mas vem em auxílio da minha fraqueza, Senhor, com o teu Santo Espírito. Você que se sente fraco, inclusive sem forças físicas, peça a Jesus, diga: Senhor, dá-me o teu Santo Espírito, renova as minhas forças. Seja lá a situação que você está vivendo, o Espírito Santo é um remédio para todos os males, para todas as gerações, geração Z, Y e tantas outras que surjam. O Espírito Santo é sempre atual. O Espírito Santo é o remédio. O Espírito Santo quer ser íntimo de cada um de nós, quer ser o nosso companheiro em todos os momentos, para qualquer tempo, para a modernidade, para a pós-modernidade e tantas outras coisas. O Espírito é o mesmo. É a grande novidade. Vem, Santo Espírito de Deus. Repousa sobre nós, Espírito Santo. Envolva-nos, Santo Espírito, e realiza tudo o que nós, na nossa pobreza, não somos capazes de elencar. Mas nós acreditamos que o Espírito Santo está em ação no meio de nós, transformando todas as realidades. Acolha o Espírito Santo de Deus na sua casa. Acolha o Espírito Santo na sua família. Entregue as rédeas da sua vida ao Espírito. E diga ao Espírito Santo que daqui para frente você quer ser conduzida por Ele, conduzido por Ele. Eu quero, Espírito Santo, conduz a minha família. Conduz, Espírito Santo, a vida do meu irmão.
Conduz, Espírito Santo, a vida das minhas irmãs, da Neia, Patrícia, Dilma, Nísio, Júnior. Conduz a canção nova, Espírito Santo. Traz as tuas novidades para a canção nova. Sopra sobre a canção nova, Espírito Santo. Renova a comunidade Canção Nova. Nós queremos caminhar sob o teu impulso, Santo Espírito de Deus. Nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre os nossos colaboradores, os que colaboram direta ou indiretamente. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem sobre todas as pessoas que enviaram os seus pedidos de oração, os pedidos que estão aqui na barca. Na barca pequena e na barcona. Tem uma barca imensa ali também. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre todos os pedidos que chegaram até nós pelo SMS, por e-mail, por carta. E quero apresentar ao Espírito Santo todas as pessoas que estão oprimidas. Oprimidas por qualquer situação. Que estão dominadas pelo espírito do mal. Vem, Santo Espírito de Deus, sobre as mentes confusas, as mentes perturbadas. Vem, Espírito Santo, sobre as situações mais melindrosas. E quantas situações melindrosas que as pessoas partilham conosco, que a gente não sabe o que fazer, não tem nem o que dizer para a pessoa. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus, fica conosco. Vem, Santo Espírito de Deus. Canta, Márcio. Abro o meu coração, invade minha alma, faz obra nova em meu ser. Vem, Espírito, cantemos. Vem, Espírito, abro o meu coração, abro o meu coração, invade minha alma, invade minha alma, faz obra nova, faz obra nova em meu ser. São muitas as pessoas que nós trazemos no nosso coração, nesta oração e tudo que estamos pedindo. Quero também rezar por um amigo que uma vez disse assim para mim, que o nosso coração tem um segredo, uma fechadura, que só abre por dentro. Abre o seu coração, meu irmão. Abre o seu coração, minha irmã. E receba o Espírito Santo de Deus. Não resista. Não deixe a graça de Deus passar pertinho de você, por você, sem te alcançar por inteiro. Sem te alcançar por inteira. Abra o seu coração e receba o Espírito Santo de Deus. Vamos cantar isso mais uma vez? Vem, Espírito, abro o meu coração, invade minha alma, faz obra nova em meu ser. Vem, Espírito, vem, Espírito, abro o meu coração, invade minha alma, faz obra nova em meu ser. Obrigado, Senhor Jesus, por esta obra nova que acontece agora no meu coração e
e no coração daqueles que se abrem à ação do Teu Espírito Santo. Diga comigo: obrigado, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. E eu quero pedir que o Espírito Santo venha sobre a família do João Carlos de Sorocaba. Ele pede pela restauração do seu casamento e por toda a sua família. Quero pedir pela Jaqueline de Salvador, Bahia. Ela pede oração por ela, pelo esposo, pela sua futura casa. Também quero pedir oração pela Carmen, pedir o Espírito Santo que venha sobre a Carmen de Fátima Dias e a Miriam Issa. Ambas estão com câncer. Nós pedimos o Espírito Santo sobre todas as pessoas que encontram-se nos hospitais, sobre todas as intenções do seu coração. Pedimos o Espírito Santo sobre a Helena Freire, pela sua saúde. E tantas intenções que nós não somos capazes de elencar todas, porque são muitas. Mas nós pedimos o Espírito Santo sobre cada uma delas. Que o Espírito alcance o seu coração. Você que está aí dizendo: tomara que Vanúzia fale meu nome, fale o que eu estou vivendo. Tome posse da ação do Espírito Santo na sua vida. Deixe o Espírito transformar todas as realidades. Sim, Jesus. Deixe-se alcançar pelo Espírito Santo. E com muita simplicidade, você ao longo do dia vai rezando: vinde Espírito Santo. Essa oração, essa jaculatória: vinde Espírito Santo. Quando vier a tristeza, vinde Espírito Santo. Vier a dor, vinde Espírito Santo. O coração está pesado, vinde Espírito Santo. Os seus filhos estão desencontrados na vida, vinde Espírito Santo. O seu esposo saiu de casa, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde, vinde, vinde. Vinde, clame incessantemente o divino Espírito Santo. O Espírito Santo é o remédio para todos os males. Remédio para os males do homem pós-moderno. Tantas novidades que nós vemos neste mundo. Mas o Espírito Santo não é, Padre Francisco, é a eterna novidade. E compreende todas as novidades e tem jeito para tudo. Nós só precisamos invocar o divino Espírito Santo. Como você dizia, Vanúzia, a resposta do Senhor para todos os problemas é essa. Nossa Senhora também, quando recebeu a mensagem do anjo, perguntou: como se dará isso? A resposta foi: descerá sobre vós o Espírito Santo. Assim também como os apóstolos perguntaram, a resposta do Senhor foi a mesma: descerá sobre vós o Espírito Santo. Então a resposta é o que a Vanúzia está dizendo: peça, vem Espírito Santo. Sobre essa enfermidade impossível para a medicina, vem Espírito Santo. Para esse desemprego, para qualquer situação, a resposta do Senhor é esta: vinde Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o doador da vida. Ele estando em você, você tem a vida verdadeira. Exatamente, nós não podemos e nem devemos frustrar os desígnios de Deus a nosso respeito. O Espírito Santo é um desígnio de Deus a nosso respeito, é a promessa do Pai para nós. A nós cabe abrir o coração, não ficar com o coração fechado à ação do Espírito, mas é um presente de Deus para cada um de nós, é a promessa do Pai. E a palavra diz assim, olha, que é o cumprimento da promessa do Pai, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Peça para a sua família esse desígnio de misericórdia, para a sua família, peça ao Senhor o Espírito Santo. Eu até penso assim às vezes, né? É uma comparação pobre, porque nem sempre eu sei fazer boas comparações. Mas o Espírito Santo, muitas vezes eu digo, é o meu super-herói. Porque às vezes eu estou apurada, não sei por onde ir, como fazer, como escrever, em tudo. Eu digo: Espírito Santo, me ajuda.
Eu preciso da tua força, Santo Espírito. E por incrível que pareça, o Espírito vai me inspirando, me dá uma dica, me vem um pensamento. E eu nem ouso ter a presunção de achar que aquele pensamento é meu, porque até então eu não tinha. E vem aquele pensamento e vai aparecendo uma direção, o Espírito me impulsiona. E o Espírito Santo quer ser para nós o nosso companheiro em todos os momentos. São Basílio vai dizer, e eu gosto desta frase de São Basílio, que o Espírito Santo foi o companheiro de Jesus durante toda a sua caminhada terrena e quer ser para cada um de nós um companheiro. Que maravilha ter o Espírito Santo como companheiro, uma ajuda adequada para todos os momentos, mas é preciso invocar o Espírito Santo de Deus. E fomos criados para isso, Vanusa, para estar cheio do Espírito Santo. A obra que Jesus realizou na cruz está incompleta se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo. Então, Ele veio a este mundo para isso, para nos encher. E tem uma oração da igreja, um hino, que chama que Ele é o doce hóspede da alma. Está lá, na alma de cada um. Márcio Todeschini. É o Espírito Santo que nos impulsiona, que nos acalma. Vanusa falava das intenções e quero colocar de maneira muito, muito, muito especial o bebê Miguel lá de São Lourenço, que não tem nem uma semana de vida, já fez 2 cirurgias, uma delas no coração, e que até ontem não estava respondendo bem à cirurgia, mas nós agradecemos ao Espírito Santo, nós acreditamos que a nossa vida é um milagre de cada instante. Por isso nós louvamos a Deus e bendizemos, porque nós sabemos que Deus cuida, Deus sabe de todas as coisas. E por isso também nós louvamos, porque é o Espírito Santo que guia a canção nova, é o Espírito Santo que guia cada um de nós, é esse doce hóspede da alma que nos mantém de pé, que nos fortalece, para que a gente não desista. Deus não nos deu um espírito de timidez, Deus nos deu um espírito de fortaleza, para superar as dificuldades, para acreditar que o céu é logo. Por isso nós dizemos, vem Senhor Jesus, Maranatá, vem Senhor Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus.